Olá, bom dia! Como vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam crescendo cada dia mais, colocando no teu coração, filtrando no teu coração sentimentos bons e se blindando, né? Não deixando mágoa, rancor ou outras coisas ficar guardadas no seu coração. Acho que eu falei sobre isso há uns 2, 3 dias, né? Então eu espero que vocês estejam cada dia mais crescendo nesse processo, nessa jornada que nós estamos. Amém? Vamos começar hoje, o tema é fé para hoje. Vamos estar lendo Hebreus 11:1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não vemos. Vamos lá. A fé não é apenas um sentimento bonito, é um fundamento firme. É ela que nos sustenta quando tudo mais parece incerto. A fé não exige provas visíveis, porque seu foco está em uma certeza maior. Qual certeza? A fidelidade de Deus. Muitas vezes projetamos a fé para o futuro, esperando que ela se manifeste quando algo acontecer. Mas a fé que transforma é a fé para hoje. É aquela que escolhe acreditar mesmo sem enxergar, que continua confiando mesmo sem garantias. Sabe, isso me lembra uma vez que eu tive que dar um passo de fé. Nós fomos alugar um apartamento e eu lembro que eu fui num pastor meu, que era da época que eu era da igreja dele, e eu falava assim: pastor, mas eu preciso saber se é para mim ou não. Se Deus quer que eu vá ou não, porque vai que eu mudo, que eu vou alugar esse apartamento e eu não dou conta de pagar, e eu naquela agonia, e eu queria a resposta. Só que a fé é algo que nós fazemos que nós não temos a resposta na hora. É fé. É algo que nós não vemos, que nós esperamos, mas não vemos. Hoje eu entendo, eu acho isso muito sério, porque tem coisas que nós fazemos, eu creio que vai dar certo, a gente vai lá e faz, e às vezes não dá e a gente frustra. Eu já passei por isso. Eu fiz algo e no meu coração eu falava, vai dar certo, Deus vai abençoar, e eu fui com tanta fé e não deu certo. E eu me frustrei mesmo. Eu falei, por quê? Por que não deu certo? Se eu tinha fé de que ia dar certo. Só que nós temos que saber qual é a vontade de Deus. A fé, as coisas dão certo pela fé, mas quando está no propósito de Deus. Por isso que é tão importante nós termos intimidade com Deus. Nós pedirmos orientação para Deus. Porque quando algo está no propósito de Deus, nós podemos colocar pé nas águas que nós andamos sobre as águas. Nós podemos colocar o pé que Deus coloca o chão, quando é do propósito de Deus. Ou às vezes, nós fazemos esperando algo, nós queremos ir por aqui, e o propósito de Deus é nós irmos por lá. E foi o que aconteceu. Na época, eu não entendi, eu me frustrei. Mas hoje eu entendo, não deu certo, mas Deus me levou para um outro caminho. E esse outro caminho que Deus me levou me trouxe vida. Foi muito importante. Na área que eu estava querendo, aquela bênção que na época era uma área financeira, não deu certo. Só que em outra área da minha vida que eu estava morrendo por dentro, eu encontrei vida. Hoje eu vejo como algo muito lindo que Deus fez. E hoje, depois de mais de 3 anos, eu entendo. E eu falo, obrigada, Deus. Eu fiz algo
por um motivo. Deus pegou isso e me levou para um outro caminho, que não era o que eu queria na época, mas que eu entendo que trouxe vida para mim, trouxe força, trouxe alegria, mudou o meu caminho. E se hoje eu estou aqui fazendo devocional, se hoje eu me formei em psicanálise, fiz especialização, fiz vários cursos, se hoje a minha vida está como está, é porque Deus pegou algo que eu queria para cá e Ele me direcionou para outro caminho, me dando vida. Então nós temos que entender o propósito de Deus. E aí assim, nós devemos dar passos de fé. Quando eu comecei, vou falar aqui por mim, quando eu comecei o curso de psicanálise, na época eu não tinha condições financeiras, eu falei, não, eu vou fazer, em nome de Jesus vai dar certo, e eu fui, porque eu sempre quis cuidar de vidas, eu sempre me senti bem de ajudar alguém, e eu comecei a fazer, e eu falava, nossa, eu queria tanto me formar em São Paulo, eu queria tanto, e eu comecei pela fé, eu comecei a pagar a conferência, paguei 1 ano a conferência, fui pagando em parcelas, e esse ano eu estava lá, em São Paulo, me formando, porque eu dei passos de fé. E Deus abriu as portas. Em tudo, eu via a mão de Deus. Por quê? Porque era propósito de Deus. É muito importante nós crermos, nós darmos passos de fé junto com a intimidade com Deus, para estarmos no propósito de Deus. Porque aí você pode ter certeza que você vai colocar o pé e Deus vai colocar o chão. Vamos continuar. Muitas vezes projetamos a fé para o futuro, né? Esperando que ela se manifeste quando acontecer, mas a fé que transforma é a fé para hoje. É aquela que escolhe acreditar mesmo sem enxergar, que continua confiando mesmo sem garantias. A fé não elimina o medo. A gente fala, então eu não vou ter medo. A gente tem medo, a gente tem inseguranças. Ela não elimina isso, mas nos convida a seguir apesar disso. É nessa confiança diária que descobrimos força, direção e esperança renovada. Deus honra os corações que creem antes de ver. E quando depositamos nossa confiança nele, mesmo sem saber o que virá, já começamos a viver a realidade do invisível. A fé é um solo firme onde a mente encontra direção e o coração repousa com confiança. Ela não apaga as dificuldades, mas transforma a forma como lidamos com elas. Crer é caminhar com paz mesmo quando os olhos ainda não veem saída. É viver a esperança antes que a realidade mude. Então a fé é algo que você não vê, mas você sabe que Deus pode fazer acontecer. Escreva hoje algo que você ainda não vê realizado, mas que deseja viver com fé. Ao lado, escreva uma declaração positiva, começando com eu creio que... Aí você vai reler isso em voz alta e ao final diga, mesmo sem ver, eu escolho confiar. Mesmo sem ver, eu escolho confiar. Confiar em Deus, porque Ele faz. Amém? Te vejo no próximo devocional.